Bom dia, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto. Vamos fazer a leitura do Salmo 77. Os irmãos podem acompanhar aqui na projeção ou nas suas Bíblias. Vamos à leitura então. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se de Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os teus povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para a outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém? Então aqui, irmãos, o salmista, ele lamenta o fato de Deus ter abandonado o seu povo com a sua ira. Mas ao decorrer do salmo, na angústia, o salmista, ele se lembra então dos grandes atos de misericórdia do Senhor no passado, né? E nós também, quantas vezes não nos questionamos, né? Questionamos o Senhor, achando que Ele esqueceu de nós. Achando por vezes que o Senhor não está nos ouvindo, não está ouvindo a nossa oração, o nosso clamor. Mas que possamos compreender, irmãos, que mesmo o silêncio do Senhor, Ele está trabalhando por nós, amém? E os seus planos, eles são perfeitos. Ele sim permite que passemos por momentos difíceis, dificuldades, mas vamos crer que Ele está trabalhando por nós. Os grandes atos de misericórdia do Senhor e as grandes obras ainda assim nos alcançarão. As grandes coisas que o Senhor já fez por nós, com certeza Ele está trabalhando por nós e voltará a fazer. Vai voltar a fazer o nosso favor, amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã. Nós te pedimos, Senhor, ajude-nos a compreender a sua vontade. Aos nossos olhos, Pai, muitas vezes parece que o Senhor esqueceu de nós. Então, Senhor, nós nos lembramos de quando o Senhor agiu com grande misericórdia, realizou as grandes obras em nós. Nos ajude a confiar em Ti, Senhor, quando os desafios e as dificuldades vierem até nós. Que nós possamos seguir firmes em Ti. Nós possamos continuar clamando e Te glorificando, Senhor, mesmo nas situações difíceis. Mas nós sabemos que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus e Te louvamos por mais este culto. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor. Bom dia, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor. Eu olho para a cruz e
e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém? Deus seja louvado. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus eterno, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome, ó Deus, bendizemos o teu nome, te damos graças, Senhor, por hoje ser domingo, um dia especial, um dia de cultuar ao nome daquele que ressuscitou, nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Te louvamos, Senhor, por cada um dos irmãos, das famílias que aqui estão. Te louvamos, Senhor, por toda a graça recebida durante a semana. E temos a certeza, Senhor, que a tua boa mão estará conosco, está conosco neste culto. E sairemos daqui fortalecidos, edificados, abençoados e glorificando o teu nome dia após dia. Senhor, nós te bendizemos por este culto, te bendizemos porque hoje é domingo, te bendizemos, Senhor, porque o Senhor está conosco. Te glorificamos, Senhor. Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, nós rendemos graças. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia a todos, que Deus seja louvado, que a bênção de Deus se manifeste na vida de todos. Irmãos, eu convido vocês para abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, que hoje nós vamos ter uma exposição deste capítulo, né? E também dentro do capítulo, não, desses versículos, na verdade do capítulo, né? Nós estamos numa série de Hebreus, né? Uma exposição em Hebreus, e
Mas até o Natal, até o Ano Novo, né, eu vou também fazer algumas interferências, alguns sermões junto com Hebreus, dentro do contexto de Hebreus também, mas nos referindo à data do Natal, né, falando especificamente sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler com vocês então, hoje o meu tema vai ser a Santíssima Trindade, que a gente, para começar a falar de Jesus, nós começamos sempre pela Trindade Divina, né, pela Santíssima Trindade. Efésios capítulo 1, quem tem a sua Bíblia, abra. Pode acompanhar aqui na projeção também, a nossa versão oficial da capela, né, é a versão Almeida, revista e atualizada, e esse é o texto que vai estar aqui na projeção. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, ou que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós as minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Graças a Deus pela palavra, que é a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra que exalta, né, e que revela o nome do Senhor. Hoje eu quero falar, meus irmãos, sobre esse tema, então, a glória da Santíssima Trindade. E a pergunta número 5 do nosso catecismo, breve catecismo, a pergunta é a seguinte: há mais de um Deus? E a resposta é: há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estas 3 são um Deus. Estas 3 pessoas são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Irmãos, a fé cristã, e eu vou explicar isso para vocês hoje, a fé cristã,
é a trinitária. Crê em Deus como cristão, e Santo Atanásio já dizia isso, né? É cristão aquele que crê na Santíssima Trindade. É um cristão, diríamos, né? Cristão raiz, cristão bíblico, cristão ortodoxo, cristão histórico, aquele que crê em Deus como Pai, também em Deus Filho e em Deus Espírito Santo. Então, crê em Deus Pai, crê em Deus Filho e crê em Deus o Espírito Santo. Crê que o Pai é Deus, crê que o Filho é Deus e crê que o Espírito Santo é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E toda a vida cristã, ou todo o Novo Testamento, ele indica, né, exatamente essa realidade. Por exemplo, há muitos anos, né, a vida inteira, eu estudo sobre a Santíssima Trindade. E claro que eu falei aqui no Novo Testamento, mas a gente, alguns conseguem ver a Trindade explícita no Antigo Testamento, mas só conseguem ver a Trindade explícita no Novo Testamento a partir do Novo Testamento, onde a Santíssima Trindade foi realmente revelada. Por quê? Porque a fé judaica, né, ela não crê e nem cria no Antigo Testamento na Santíssima Trindade. Por quê? Porque o Antigo Testamento ele apontava para Jesus. Mas uma pessoa que só leu o Antigo Testamento, ou que nunca teve contato com o Antigo Testamento, jamais vai perceber a Santíssima Trindade lá. Por quê? Porque esta é a fé cristã, esta é a fé da igreja. E aí é nisso que nós cremos. E a Santíssima Trindade, apesar de a gente, depois de cristãos, depois de crer na Santíssima Trindade, a gente encontrar a Santíssima Trindade no Antigo Testamento, mas ela não é revelada objetivamente lá, né? A gente vai ver que o Pai está presente no Antigo Testamento, o Filho está presente no Antigo Testamento, o Espírito Santo está presente no Antigo Testamento. Mas a Santíssima Trindade ela é revelada como fé para a igreja. E, por exemplo, toda a fé cristã, então, ela é trinitária. E há essa necessidade, né, de nós crermos, e não apenas a gente crer, mas que a nossa vida espiritual, que na nossa espiritualidade prática, a gente tenha esse relacionamento com a Santíssima Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Tem muitas, digamos assim, igrejas ou orientações ou escolas cristãs que enfatizam o Pai, né? Na linguagem do dia a dia é Deus. Deus, 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 Deus. Por exemplo, vai no aniversário, fala em Deus, ora para Deus abençoar. No dia a dia fala em Deus. Parece que nunca há Jesus, o Filho, parece que o Espírito Santo muito menos. Já participei de grupos onde o Espírito Santo era o foco, né? E Jesus quase nada. E nós, como reformados, meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa espiritualidade prática, que a nossa vida espiritual, ela é trinitária. E que na nossa linguagem, nós precisamos expressar essa fé trinitária que nós temos. É isso que eu quero trazer hoje. E Jesus, quando foi batizado, né, a Bíblia diz, batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então Jesus estava sendo batizado, o Espírito desceu sobre ele, o Espírito Santo desceu sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Deus Pai, nós temos aqui Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus está na água, o Espírito Santo desce sobre Jesus, e o Pai fala. Então nós temos aqui o Pai e o Filho e o Espírito Santo numa mesma cena. Em Mateus capítulo 28, verso 19, quando há o mandato de missão para a igreja, Jesus diz, ide por todo o mundo, ide portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, são três pessoas distintas, né? Uma é a pessoa do Pai,
outra é a pessoa do Filho e outra é a pessoa do Espírito Santo. Mas essas três pessoas, elas coexistem eternamente em estado de gloriosa comunhão. Mas cada uma pessoa da Santíssima Trindade tem existência própria. O Pai é Deus, mas Ele não é o Filho. O Pai é Deus, mas não é o Filho, mas que é Deus igual ao Pai. No princípio, diz a palavra, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ao mesmo tempo que o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Mas ele, o Filho, ele era Deus, igual ao Pai, mas não era o Pai, não é o Pai. Então Deus subsiste em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. O Filho é Deus, mas não é o Pai, que é Deus igual ao Filho. Então o Pai é Deus, mas não é o Filho, mas o Filho é Deus igual ao Pai. O Filho é Deus, ele não é o Pai, mas o Filho é Deus igual ao Pai. Da mesma forma, o Espírito Santo é Deus, mas ele não é o Pai e ele não é o Filho. E a gente aprende isso, né, lá no credo atanasiano, no credo de Atanásio, quando ele declara, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho, mas o Filho é Deus igual ao Pai. O Filho não é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é Deus igual ao Filho. Então o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, o Espírito Santo não é o Pai. São três pessoas distintas, mas eles são tão iguais que nós não encontramos, né, uma referência perfeita para exemplificar isso. Por quê? Se tu pegar uma terra, né, por exemplo, uma areia, e separar a areia em três montinhos, vão ser três montinhos de areia. Mas não vão ser iguais, por quê? Porque mesmo assim, né, elas, quando se misturarem, elas vão ter lá suas moléculas, os seus átomos distintos. Talvez a coisa mais semelhante que a gente poderia exemplificar seria a água. Né? A água é a única substância, né, que a gente pode dividir ela em três, e quando misturar é a mesma água. Né? É a mesma água, por quê? Porque as moléculas e os átomos são perfeitamente iguais. Né? Elas se misturam de forma que a gente chama a mistura perfeita, que é o amalgamar, né? Que é aquela mistura perfeita, aquela mistura, né? Uma coisa amalgamada, né? É a mistura que não tem explicação. Então, meus irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? São a nossa realidade. O Filho e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então são três pessoas divinas. Não são divididas, mas ao mesmo tempo elas não são confundidas entre si. Por quê? Porque elas são pessoas distintas. Eu quero que vocês entendam isso, que não é a mesma pessoa. Por exemplo, a gente tem aqui na Alvorada mesmo, em Porto Alegre também, mas na Alvorada tem uma igreja bem conhecida, Igreja Cristã Unida, né, que eles ensinam aquilo que a gente chama de trindade modalística, ou modalismo. O que eles ensinam? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, mas se manifestam de três formas diferentes. Por exemplo, eu sou filho, né, sou filho de meu pai, que já partiu, sou pai e sou marido, ou seja, eu sou uma pessoa só que se manifesta de três formas. Então, mas uma pessoa só que se manifesta. Eu, ao mesmo tempo, quando meu pai era vivo, eu era filho, aí eu tive meus filhos, eu era pai, e ao mesmo tempo eu sou marido. Né? Então são três, eu sou três pessoas, mas como manifestação. E não é isso que é a Trindade. Irmãos, a Trindade não é a manifestação de três pessoas distintamente na ação, e sim no ser. Eles são três pessoas distintas. Não é a mesma pessoa que se manifesta de três formas diferentes. Essa igreja, por exemplo, esses irmãos, e aí nós temos, por exemplo, o famoso grupo cristão, que às vezes há uma polêmica, é cristão, não é cristão, que é o Voz da Verdade, e aí podemos cantar a música, não podemos cantar, é cristão, não é cristão, Voz da Verdade. Eles ensinam exatamente isso, que Deus é um só que se manifesta de três maneiras diferentes.
Então, às vezes é o Pai que se manifesta, mas é a mesma pessoa. Às vezes ele se manifesta como Filho e às vezes se manifesta como Espírito Santo, mas é uma pessoa só. O ensino da Santíssima Trindade, irmãos, não é assim, né? Não é, por exemplo, como eles ensinam, é igual o Sol, né? O Sol está lá, mas daí tem o raio do Sol e tem o calor do Sol, né? Não é assim. São três pessoas distintas, perfeitamente iguais, por isso que forma um só Deus. É um só Deus por quê? Porque eles não são distintos da natureza, eles são perfeitos em natureza, um é absolutamente igual ao outro. Então, por exemplo, somente o Filho se tornou homem, e não o Pai. O Pai nunca se tornou humano, o Filho se tornou humano. O Espírito Santo nunca se tornou humano, porém, o Pai estava com o Filho, o Espírito Santo estava sobre o Filho, porque eles são perfeitamente iguais. Digamos assim, um cabe no outro. Então, somente o Filho se tornou homem. O Pai nunca se tornou homem. Somente o Filho desceu para morar com o ser humano, se tornou humano. O Pai nunca, nem o Espírito Santo. Mas o Pai jamais existiu sem o Filho e sem o Espírito Santo, pois as três pessoas têm igual eternidade no ser. Então, não há primeiro e não há último. Por exemplo, quando a gente fala que Jesus é o primeiro e o último, o Pai é o primeiro e o último, o Espírito Santo é o primeiro e o último. Então não há primeiro nem último, nem maior nem menor, apesar de que algumas pessoas também históricas, também ortodoxas, ensinam uma subordinação do Filho ao Pai. A ortodoxia mais ortodoxa não ensina essa subordinação, né, do Pai ao Filho. O Filho não é subordinado ao Pai como o Pai tendo mais autoridade que ele, porque a glória dos três são absolutamente igual. Então, no credo Atanásio, lá diz, não há maior nem menor. Não há uma hierarquia entre eles. Apesar de que alguns, repito, não é uma heresia, porque muitos trinitarianos ensinam isso, essa subordinação, que o Pai, né, manda, digamos assim, no Filho. Inclusive tem uma famosa história, no meio das profecias aí, né, que um dia alguém estava num culto, daqueles cultos de profecia, daqueles cultos, né, onde o fogo cai, onde o manto, né, acontece, onde o menino gira, né, essas coisas todas aí. E aí teve lá uma profecia que Jesus levantou do trono para vir buscar a igreja, e o pai disse: "Que é isso, meu filho? Senta aí, não está na hora ainda." Ou seja, o filho meio rebelde. Né? Óbvio que isso não acontece. Óbvio que isso não acontece. Uma vez eu estou num culto e eu presenciei isso assim, em loco, né, como se diz, que uma pessoa, uma irmã chorando, levanta, vai lá no púlpito e diz: "Irmãos, Jesus já está levantado para voltar a buscar a igreja." Mas o pai ainda não autorizou, ele está implorando: "Pai, deixa eu ir, pai, deixa eu ir." Eu vi isso. Óbvio que isso não acontece, porque há uma perfeição de pensamento entre eles. Há uma perfeição de glória entre eles. Então, na Trindade, meus irmãos, há unidade na essência, um só Deus. As três pessoas são da mesma natureza e substâncias divinas. Por exemplo, quando nós falamos em Deus, por exemplo, Deus nos ama. Quem nos ama? Quando eu falo, Deus me ama, quem me ama? Ainda hoje, quando a gente, antes de sair de casa, a Adri estava escutando uma música: "Porque amastes a mim." Quem amou a mim? Irmãos, quando a gente fala Deus me ama, nós estamos falando quem ama. Repitem comigo: quem ama? Quem ama? Então agora digam: quem ama? Isso, quando a gente fala o Pai me ama, aliás, Deus me ama, eu estou falando o Pai me ama, Jesus me ama e o Espírito Santo me ama. Quando a gente fala Deus está aqui, nós estamos falando o Pai está aqui, o Filho está aqui e o Espírito Santo está aqui. Quando a gente fala, né, Deus está presente, o Pai está presente, o Filho está presente, o Espírito Santo está presente. Amém? Amém? Glória a Deus, que maravilha isso. Então, meus irmãos, quando nós falamos, a menos que a gente fale o Pai me ama, muito bem, nós estamos falando que Deus Pai me ama. Quando a gente fala Jesus me ama, muito bem, nós estamos falando que Jesus me ama. Quando nós falamos o Espírito Santo está em mim, muito bem, nós estamos falando o Espírito Santo está em mim. Mas como não tem como a gente separar, né, a glória dos três
mesmo quando a gente fala Jesus me ama, nós temos que perceber que o Pai me ama por meio de Jesus. E que o Espírito Santo faz esse amor ser real por causa da ação dele na nossa vida. Então eu quero trazer aqui, meus irmãos, eu quero ver se eu não seja tão longo, né? Essas realidades. Em primeiro lugar, meus irmãos, a primeira pessoa da Santíssima Trindade é Deus o Pai, que é a fonte de todo bem e de todas as bênçãos. A primeira pessoa da Santíssima Trindade, então, é Deus o Pai, que é a fonte de todo bem e de todas as bênçãos. Paulo, verso 1, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem épios e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, o Pai nos escolheu nele antes da fundação, o Pai nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui nós temos bem distinto, o Pai. O Pai foi a fonte, o Senhor Jesus Cristo foi a manifestação de todas as bênçãos e da salvação. Então o Pai é chamado de primeira pessoa da Santíssima Trindade quanto à ordem, não quanto à dignidade, porque Deus, o Pai, não tem nenhuma perfeição ou excelência que as outras pessoas, o Filho e o Espírito Santo não tenham. O Pai não tem nenhuma glória que o Filho não tenha e que o Espírito Santo não tenha. Da mesma forma, o Espírito Santo não tem nenhuma glória que o Pai e o Filho não tenham. Então o Pai é autoridade sobre o Filho porque é Pai, não porque seja mais divino que o Espírito Santo. É uma primazia, ou seja, é uma prioridade por ser o Pai, e não por uma superioridade de natureza, e não por ter uma autoridade intrínseca maior, mas sim porque na ordem da Santíssima Trindade o Pai é o primeiro, né? O Pai, por ser Pai, por ter o nome de Pai. Então essa autoridade não é uma ordem sobre Jesus, não é uma autoridade sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, mas é uma primazia, não é uma superioridade de natureza, não é porque ele é maior, porque Jesus, em João capítulo 10, verso 30, ele diz, eu e o Pai somos um. E foi o William que pregou na semana passada, e o Jean na anterior, e ali no capítulo 1 de Hebreus, fala sobre Jesus, ele é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, meus irmãos, o Filho e o Pai, eles não têm esse relacionamento de pai e filho como nós temos hoje. Né? Por quê? Porque nós somos imperfeitos, os filhos são pecadores, os pais também. Mas os filhos, obviamente, né, são mais pecadores que os pais, porque os filhos herdam o pecado do pai. Então o pai tem uma autoridade, o pai manda nos filhos. E se você é filho e é solteiro, os pais mandam. E vocês têm que obedecer, né? Claro, desde que eles não estejam ordenando pecados, né? Segundo lugar, meus irmãos, a segunda pessoa da Trindade, ou da Santíssima Trindade, é o Filho, que nos faz participantes de todo o bem e de todas as bênçãos. Ora, se Deus é a fonte de todo o bem e de todas as bênçãos, a segunda pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade, o Filho, nos faz participantes deste bem todo e de todas essas bênçãos. E aqui do verso 4 ao verso 11 vai falar isso. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui quem não tem a versão atualizada, esse em amor não é separado, é junto, né, aqui, né, no verso 4, lá nas outras Bíblias está assim como ele escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e princípio perante ele em amor. Na versão atualizada separa, em amor nos predestinou. O Martin Lloyd Jones nos explica bem isso, e ele é a favor da primeira, né, não da segunda. Então, contrariando Martin Lloyd Jones, eu digo, né, que esse amor é em amor nos predestinou, e não para sermos santos e princípio perante ele em amor. Na minha versão em amor nos predestinou para ele, porque faz todo sentido, né? Faz mais sentido.
Mas aqueles que têm aquele ranço, né, digamos assim, do texto receptus, ou seja, daquela Bíblia King James, que para eles é a Bíblia revelada, as outras não, né, lá é principiante em amor. Mas eu acredito que em amor nos predestinou. Então, meus irmãos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é o Senhor Jesus, que nos faz participantes de todo o bem e de todas as bênçãos. Então, aqui do verso 4 ao verso 12, né, nos mostra que todas as bênçãos que o Pai, que se originou no Pai, nós recebemos. Aí no verso 4, né, e 5, Ele nos predestinou, nos adotou como filhos, segundo a sua perfeita vontade. Ele nos concedeu, né, todas essas bênçãos em Jesus, verso 6. Ele nos deu a redenção pelo sangue de Jesus, a remissão dos pecados, por meio da sua infinita graça. Ele derramou tudo isso abundantemente sobre nós. Ele desvendou o mistério da sua vontade, que ele havia proposto em Cristo desde a eternidade, de na plenitude dos tempos convergir sobre Jesus, todo o universo, todas as bênçãos, né, sobre Jesus. E aí no verso 11 diz: nele fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Então, meus irmãos, a grande bênção de Deus para a nossa vida é esta, que nós fomos predestinados, que nós fomos, antes da fundação do mundo, Deus, antes de nos criar, né, antes de nós sermos quem nós somos, antes de nós existirmos, até mesmo antes de existir mundo, nós fomos alvos da bênção de Deus, alvos do amor de Deus. Então nós não podemos dizer, por exemplo, ninguém me ama, se a gente é amado por Deus. Porque o Pai nos ama, o Filho nos ama, o Espírito Santo nos ama. Amém. Os bebês são amados por Deus. As crianças são amadas por Deus. Quem ainda está no útero já é amado por Deus. Por exemplo, talvez você não saiba nem o nome que você vai dar para o seu bebê. Ou aqueles que ainda não sabiam, mas Deus já sabia. Deus já tem um nome para eles. Isso é sensacional. Quando você der o nome, você vai dar o nome, mas no fundo, a gente vai saber que foi Deus que moveu o coração, que moveu a mente, que moveu a ideia, e você tem o nome que tem, porque Deus escolheu esse nome. E mesmo que Deus não tivesse escolhido o nome, né? Vamos supor assim, tá, a gente é um calvinista, a gente é um reformado, mas aquele médio, né? Aquele que não acredita na predestinação de tudo. Mesmo assim, né? Vamos supor o seguinte, tá, Deus não sabia o nome, você teve a liberdade, livre-arbítrio, escolheu o nome, mas você não sabe o sexo do bebê quando ele tem 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, mas Deus já sabe. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo 139 que Deus é que forma o bebê no útero da mãe. Desde o momento em que ele ainda, né, ele ainda é invisível a qualquer sistema de ótica ou de, né, o Senhor já o vê. Sabe por quê? Porque antes da mamãe ficar grávida, antes que houvesse a semente no útero da mãe, o Senhor já havia predestinado, já havia amado aquela criança mesmo antes dela nascer. Por isso, atenção, quando a gente cresce, tem uma idade que a gente pensa, eu fui esquecido pelo mundo, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, mas eu quero te dizer o seguinte, Deus te ama, Deus nos ama, ou seja, o Pai te ama, o Filho te ama e o Espírito Santo te ama, e esse é um grande amor, é o maior amor que nós podemos ter. Amém, meus irmãos? Isso é maravilhoso, não é? Nós somos amados, eternamente amados. Irmãos, o Filho então é gerado pelo Pai desde a eternidade. Ele não foi criado, ele não é uma criação divina, mas ele é divino porque estava no Pai desde a eternidade. A segunda pessoa da Trindade, ou a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o amado do Pai, tornou-se o nosso Salvador.
Ele se fez humano, ele foi humilhado, ele morreu morte de cruz, ele ressuscitou, ele foi exaltado na glória, mas ele sempre foi Deus. Ele sempre foi Deus. Tem uma teoria teológica chamada kenosis, né, que prega o autoesvaziamento de Cristo, no sentido de que ele deixou de ser Deus, né, quando estava no mundo. Ele nunca deixou de ser Deus, ele sempre foi Deus. Diz que ele estava no útero da Virgem Maria, ele era um embrião Deus, ou um Deus embrião. Ele era um feto divino, ou um divino feto. Ele era um bebê no útero da Virgem Maria, que era um bebê de Deus. E quando ele nasceu, ele era um bebezinho que era Deus. Por exemplo, foi ameaçado de morte, né? Mas alguém pergunta, então ele não poderia morrer? Não, não poderia morrer. Mas poderiam matar ele? Poderiam matar, mas ele não poderia morrer. Por quê? Porque ele não seria morto. Não há essa possibilidade, por exemplo, haveria a possibilidade de ele morrer? Haveria, tanto que morreu. Mas ele não morreria. Aí tem aquele cântico que serve muito para Jesus. Eu não morrerei enquanto Deus não cumprir em mim, né, os sonhos ou coisa parecida. Para Jesus isso é real. Eu não morreria. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor o seguinte, humanamente falando, ele teve que fugir para o Egito, lá, né, no colo da Virgem Maria, porque Herodes queria matá-lo, mas Herodes não poderia matá-lo. Por quê? Porque Deus não iria permitir. Porque ele veio ao mundo para morrer na cruz, e não morreria antes de morrer na cruz. Essa era a ordem. Então, Jesus era um bebê e era Deus. Quando ele era um adolescente, ele era Deus. Ele era sem pecado. Ele não tinha pecado, ele não tinha a natureza pecaminosa que nós temos. Ele não foi tentado, por exemplo, por sexo. Por quê? Porque ele era Deus, ele não era humano. Ele não foi tentado, por exemplo, para se casar. Por quê? Porque ele era Deus, ele não era somente humano. Tá, pastor, mas então quais são as tentações que Jesus teve? As tentações que ele teve foram as tentações de fora para dentro. A nossa é o contrário, a nossa é de dentro para fora. Como nós somos tentados? Pelo nosso pecado, pela nossa cobiça, pela nossa concupiscência. Então nós somos tentados por nosso próprio pecado. Jesus foi tentado pelo pecado dos outros e pela tentação do diabo. Mas em Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas daí completa, mas sem pecado. Nós somos tentados com pecado. Por quê? Quando a gente é tentado, a gente quer pecar. Até que a gente precisa renunciar, mas a gente é tentado, né? Quem já foi tentado aí na área sexual, ou na área de roubo, ou na área de violência, ou na área de palavrão, ou na área, enfim, de beber até cair, e não suco de açaí, né? Quem foi tentado a beber até cair, né? Sabe que um dia você quis, alguns cederam a tentações e a tentações. Jesus, meus irmãos, ele foi tentado, mas sem pecado. Por quê? Porque não havia o desejo pecaminoso nele. Nós somos feitos de desejos pecaminosos. Ele era feito de desejos santos. Ele era santo. Mas isso é tema para a próxima pregação que eu vou fazer. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, meus irmãos, é o Espírito Santo, que aplica em nós todo o bem e todas as bênçãos. A terceira pessoa da Santíssima Trindade é o Espírito Santo, que aplica em nós todo o bem, aquele bem que se origina em Deus Pai, e todas as bênçãos, aquelas bênçãos que se originam em Deus Pai, e que Jesus torna possíveis a nós. Esse bem e essas bênçãos são aplicadas em nós, na nossa vida, por meio do Espírito Santo. No verso 13 e 14 dizem: quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, ou com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo, esse que está em nós, esse que nos leva a Jesus, esse que nos convence do nosso pecado, ele fica em nós, até o dia em que nós seremos glorificados. Ele fica em nós, ou seja, ele está em ti. Aquela pessoa que é salva, eleita, predestinada à salvação, e nós cremos no quinto ponto do calvinismo, né, que é a perseverança
dos santos, o que acontece? O que acontece, meus irmãos, é que a pessoa, mesmo que ela saia da fé um tempo, da igreja, né, da comunhão um tempo, mas o Espírito Santo permanece nela, por isso que ela vai voltar. E ela vai voltar. Amém? Vai voltar. Então o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho. A essência, a pessoa do Espírito Santo, ela está no céu, ou na glória, né? E está em todo lugar. Algumas pessoas pensam, né, principalmente aquelas pessoas que acreditam na futura tribulação, no futuro anticristo, no 666, né, num arrebatamento secreto, elas acham que o Espírito Santo está na terra e está preso aqui na terra, né? O Espírito Santo desceu, ficou preso aqui na terra e está ansioso para subir, né? Ansioso. Mas não, o Espírito Santo, meus irmãos, ele é Deus logo, e não se tornou humano, ele é Deus, está em todo lugar. Digamos assim, na glória está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, mesmo estando na glória, a sua influência opera no coração e na alma daqueles que creem em Cristo. Ele age diretamente em nós, mas ele não está preso aqui na terra. Ele não está aqui preso sem, ou seja, eu já ouvi muito isso. O Espírito Santo está preso aqui, por isso que ele anseia por voltar para a glória. Ele não se tornou humano, ele não se tornou limitado. O Espírito Santo é Deus que enche todo o universo. Por quê? Meus irmãos, se um crente for à lua, eu não sei se lá o Armstrong, etc e tal, eram cristãos, mas se eles eram cristãos, e eles confessavam Jesus, o Espírito Santo estava com eles lá na lua. Se alguém fosse mais adiante, até Júpiter, por exemplo, o Espírito Santo estaria lá com eles, porque o Espírito enche o universo. Sabe aquele canto que a gente canta? Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche o universo, sua glória enche a minha vida. Esse é o Espírito Santo, enche a nossa vida. Irmãos, embora Cristo nos torne merecedores da graça, é o Espírito Santo que trabalha em nós. Embora Cristo tenha conseguido os méritos, feito a aquisição da graça, é o Espírito Santo que trabalha em nós, é o Espírito Santo que nos dá a garantia, é o Espírito Santo que nos dá a convicção da salvação. Quem tem o Espírito Santo tem a convicção da salvação. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos encantar, nós precisamos nos impactar, nós precisamos nos maravilhar quando nós adoramos a Deus. E quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Hoje nós estamos aqui, o Pai está aqui, Jesus está aqui, o Filho de Deus e o Espírito Santo está aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo enchem a nossa vida. E nós precisamos desejar mais disso. Nós precisamos buscar compreender mais isso. Nós precisamos entender que a Trindade Santa se movimentou em nossa direção para nos alcançar. Na nossa salvação, há o movimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai nos amou. Por isso nos deu a Jesus que nos amou também. E por isso nos deu o Espírito Santo que nos ama. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele é uma pessoa também, tal qual o Filho e tal qual o Pai. E por último, irmãos, a igreja é a comunidade trinitária, onde o bem é praticado e as bênçãos são compartilhadas. A igreja é a comunidade trinitária, onde o bem é praticado e onde as bênçãos são compartilhadas. O final desse capítulo aqui é sensacional. Por isso, diz o apóstolo, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, isso é a igreja. A igreja exercita a fé em Jesus e ama uns aos outros. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento,
qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que ele, Deus, o Pai, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Irmãos, a igreja, e por isso que a gente precisa amar a igreja, né? A gente precisa gostar da igreja, a gente precisa se envolver na igreja, estar no culto, porque este final do texto é totalmente trinitário, e fala da ação da Santíssima Trindade em nós, e para a nossa salvação. No Filho nós somos feitos heranças, pelo Pai nós fomos predestinados segundo o seu propósito. Então quem está em Cristo está nessa condição de salvos, de abençoados para a glória de Deus, de amados para a glória de Deus. E aí no final diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo, isto é, nós fomos marcados como propriedade de Deus em louvor para a sua glória. Então a igreja, meus irmãos, é a família trinitária. Por que família trinitária? Porque na igreja o Pai opera, o Pai age, o Filho age e o Espírito Santo age. E a igreja participará da glória da Santíssima Trindade, porque nós estamos sendo transformados para sermos um com Cristo, participantes de Cristo. E, irmão, você sabe, eu estou indo para o final, você sabe que a gente aqui, a gente ama os credos. Eu amo ver, né, quando uma criança recita o credo. E eu sempre brinco, mas nós estamos vendo filhos nascerem para recitar o credo. Porque o credo apostólico, meus irmãos, os outros credos são a expressão da fé que a gente crê. E o credo apostólico é totalmente trinitário. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E ele diz também, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E no final ele diz, creio no Espírito Santo. E aí no final, mais ainda, ele diz, na comunhão dos santos. Nós temos, então, no credo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a revelação da igreja. E o credo niceno, que já faz um tempo que a gente não recita, diz, creio em Deus, aliás, creio em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus. Olha, irmãos, que coisa extraordinária essa definição de Jesus. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, porque em todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu do céu e encarnou pelo Espírito Santo e da Virgem Maria e se fez homem, e por nossa causa foi crucificado, e ressurgiu de novo ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e agora está sentado à mão direita do Pai, e virá de novo em sua glória para julgar os vivos e os mortos. No caso, nós somos os vivos, né? E cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, olha o Espírito Santo aqui, e no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são adorados por nós, quando nós adoramos a Deus. E Atanásio, né, no credo, diz, em tudo se deve adorar a unidade na Trindade, e a Trindade na unidade. Eu quero terminar, meus irmãos, trazendo 3 pensamentos para vocês, para a gente pensar essa semana. O primeiro, viva com a consciência da grandiosidade da graça, porque é por causa da graça que você é um cristão. Foi porque Deus te amou, porque o Espírito Santo te amou, porque Jesus te amou, que tu é um cristão. Então, cada um de vocês aqui, todos vocês, do maior ao menor,
Até o bebê que ainda não entende. Até os pequenininhos, né? O Ian, o Theo, o Julinho. Eles são amados por Deus, já agora. E Deus fala com eles. E Ele fala conosco. Deus nos ama. Viva com essa consciência. Segundo, viva com a consciência de que o amor de Deus que levou o seu Filho à cruz traz salvação. A salvação que nós recebemos foi consequência do amor de Deus. Viva também com a consciência de que há uma pessoa divina que está agindo na tua vida para te santificar e te aperfeiçoar na santidade. É por isso que no final do culto sempre a gente traz a bênção apostólica, que nada mais é do que a manifestação da Santíssima Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Nós poderíamos inverter isso. O amor de Deus, o amor de Jesus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Ou nós poderíamos dizer, a comunhão de Jesus, a graça de Deus Ixi, já me enrolei. Sensacional o amor de Deus. Que é até confusão, né? Que a gente que não tem muito esse... Por mais que a gente entenda, a gente não entende. Por quê? Porque é tão glorioso, tão glorioso, tão glorioso, tão glorioso, que a nossa mente é pequena para compreender isso. Que o nosso coração é pequeno para caber tanto amor. Que a nossa alma é limitada para caber tanta maravilha, tanta graça e tanta glória. Irmãos, e esta é a glória da Santíssima Trindade. E esta glória está em nós. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Glória a Deus. Essa glória está em nós. Esta glória está em nós. Este amor está em nós. Então, Sandra, nós somos amados por Deus. Amém. Então, Luana, tu é amada por Deus. Isso é sensacional. Meu Deus. Isso é amada por Deus. O teu pai te ama, a tua mãe te ama, o teu tio, teu outro tio, né? Te ama. Mas Deus te ama muito mais. Então vai, né? A Lorena, né? Que é pequena ainda. Hoje não está no culto, né? Tá ali. A Lorena. Está louca para participar da ceia. A Lorena é amada por Deus. E Deus acha a Lorena linda. E acha cada um de nós lindos. Hoje, né, nós temos 3 bebês no útero aqui. Né? O bebê da Josi, o bebê da Jéssica e o bebê da Lid. E Deus já ama eles. Sensacional. E vai amar até o fim. Sensacional. Vamos participar da ceia, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por tua grandiosa revelação, que o Pai nos ama, o Filho nos ama, o Espírito Santo nos ama. Louvado seja Deus. Amém. Quantos de anos, meus irmãos, vai cantar mais um canto que nós vamos participar da ceia. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
dos céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Deus seja louvado. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, Senhor, porque a tua palavra diz que o teu corpo é verdadeira comida, o teu sangue é verdadeira bebida. No sentido que nós nos tornamos participantes da tua morte e da tua ressurreição, Senhor. E nós te glorificamos por isso. E por isso também nós declaramos e cremos e declaramos que nossos pecados são perdoados. E que o Senhor nos ama. E que por isso nós somos justificados pela morte do Senhor Jesus Cristo. Pelo seu sangue derramado na cruz. Nós somos justificados ao crermos nisso. Justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Comam o pão, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, que maravilha. Recitem comigo a nossa fé, né? O credo dos apóstolos, o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Deus seja louvado. Bebam, meus irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor que nos abençoa, que nos salva, que perdoa nossos pecados, que nos santifica e que nos glorifica. Louvamos, louvamos, louvamos o Teu nome. Aguardamos a Tua vinda, Senhor. Mas enquanto isso, Te glorificamos, Te exaltamos todos os dias, vivendo uma vida para a Tua glória. Esse é o nosso alvo, para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, ore comigo a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui participando. Também te pedimos a tua bênção, Senhor, para aqueles que por algum motivo não puderam vir hoje. Que a tua boa mão seja sobre eles. Senhor, perdoa nossos pecados e que o Espírito Santo nos ajude a vivermos conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Que a tua boa mão seja sobre todos. Que as nossas crianças sejam abençoadas, que os pequeninhos sejam abençoados, que aqueles que ainda estão no ventre das mães sejam abençoados, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Abençoa, Senhor, os mais velhos, mais novos, casados, solteiros. Que a tua boa mão seja sobre todos. Que nessa semana, em cada casa, haja paz, saúde e provisões. Todas as provisões necessárias em nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.